CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos nossos queridos que estão aqui conosco, os que estão nas redes sociais. Estamos aqui reunidos para mais uma reunião pública de sábado. E hoje nós teremos como palestrante a nossa querida convidada Bianca Cirilo, que vai fazer um estudo em torno do Livro dos Espíritos, retorno à vida corporal, nas perguntas 330 a 343. Quem fará a sustentação é a trabalhadora da casa, a Vaniele. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 5 ao 8. Eu vou pedir a vocês, antes de tudo, que, por favor, desliguem os celulares ou então retire o som para a gente não perder a sintonia, né? Para não haver uma quebra na sintonia. Como sempre, nós damos alguns avisos e convidamos a todos. Aqui, quem eu estou vendo, todo mundo estuda na casa, mas quem ainda não estiver estudando, venham estudar conosco. Nossa casa abre de domingo a domingo. Só sexta-feira é que há um trabalho fechado com os médiuns da casa. E aqui nós temos estudos das obras de Kardec, Leon Denis, Dona Ivone Pereira e Caibar Chutney. Estudamos também a Revista Espírita. Então, tem horário de estudo da manhã até a noite. Bastam vocês entrarem no site da nossa casa, Centro Espírita Altivo Panfiro, tudo junto.com, que lá vocês vão encontrar os horários, os dias, tudo direitinho. Temos também um trabalho de evangelização das crianças e de seus pais no sábado. Começa às 8 da manhã, termina às 11h30, por aí. Essas crianças, quando chegam a casa, tomam café da manhã, seus pais, ou acompanhantes, seus responsáveis, né, também. No final do estudo há o almoço e depois eles retornam para casa. São salinhas separadas por idade, né, as mães ficam reunidas numa sala grande que nós temos no segundo andar. E nós sempre precisamos, né, por conta desse trabalho, junto à comunidade, de alimentos, produtos de limpeza, né, fraldas para os bebês, porque tem a parte onde ficam os bebezinhos, os menorezinhos, né, fraldinhas, pomadas, leite pó, a gente precisa muito. Então, uma latinha de leite que vocês tragam, 1 quilo de uma comida, legumes, o que quer que seja possível para cada um é sempre muito importante, ajuda muito, vocês não têm noção. Quem precisar, ao final da palestra, conversar com algum médium, conversar com algum trabalhador da casa, no atendimento fraterno, fique sentadinho no seu lugar que alguém irá atendê-lo. Nós temos palestra ou reunião pública também às quartas-feiras, no mesmo dia em que se dá o tratamento espiritual, a cura espiritual, né? Então, temos palestras às 10 da manhã, às 15 horas e às 19. E aos sábados temos palestra também às 10 da manhã.
Então, quem quiser vir nesses outros horários. Temos também uma livraria com diversos títulos de vários autores, né? Às vezes o palestrante indica um livro, vocês podem ir lá procurar para ver se tem um livro na casa, e se não tiver o livro, é só falar com a Cristina durante a semana, ela pode encomendar esse livro para vocês. Então, eu vou fazer a leitura de um trechinho do Evangelho para a gente se harmonizar, vou fazer a prece, porque o Evangelho de hoje, a página de hoje, a Vaniele vai fazer a sustentação e vai nos trazer um pequeno estudo dessa parte. Então, é o capítulo 27, Pedi e obtereis. Eficácia da prece. É o item 5. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Isso está em Marcos, capítulo 11, no item 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. A gente precisa de fé, né, gente? As nossas preces precisam estar muito envolvidas em bastante fé. E aí nós vamos alcançar, se for permitido por Deus, aquilo que queremos. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai Celestial, e vamos pensar em todos esses amorosos trabalhadores que sustentam nossa casa, que tornaram esse ambiente tão acolhedor, que nos equilibra o espírito, apesar de todas as coisas que vemos passando, todas as dificuldades. Basta silenciarmos e vamos sentir a presença desses irmãos amorosos, do nosso querido diretor espiritual, Senhor Altivo Panfiro, e tantos outros irmãos que estão aqui conosco nesse momento. Pedimos então, Mestre Jesus, nos envolva, que possamos estar atentos ao estudo que a nossa irmã querida vai nos trazer e que possamos apaziguar nossos corações por toda a semana. Pedimos licença, Mestre amado, e acima de tudo a Deus nosso Pai, para darmos início à nossa reunião pública das 17 horas. Graças a Deus. A Bianca vai fazer um estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, que é o capítulo 7º. E o item onde estão as questões que ela vai abordar é o item número 1, Prelúdio do Retorno. São as perguntas 330 a 343. Eu vou ler só a primeira. Os espíritos sabem em que época reencarnarão? Eles a pressentem. Resposta dos espíritos. Como o cego percebe o fogo do qual se aproxima. Eles sabem que devem retomar um corpo,
como sabeis que deveis morrer um dia, mas sem poder precisar quando isso ocorrerá. Aí tem a letra A. A reencarnação é então uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente é assim mesmo. Passamos a palavra à nossa querida Bianca, que Deus te envolva. Boa tarde a todos. Que a doce e serena paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos dando bom ânimo, nos dando a sustentação mental necessária para que tenhamos o foco. Eu sempre gosto de iniciar os estudos falando da importância de uma casa espírita, principalmente nos tempos atuais, onde nós temos tantas distrações. Tudo tira o nosso foco daquilo que é essencial. Somos bombardeados a cada dia, nos bombardeamos, porque nós que criamos esse modelo de sociedade, onde a gente perde realmente a oportunidade, muitas vezes, de nos concentrarmos naquilo que realmente faz diferença, naquilo que realmente vai contribuir com a nossa evolução. E a casa espírita é esse espaço amoroso, esse espaço sagrado, no sentido de ser realmente um espaço divino, um espaço onde a gente tem a oportunidade de nos conectar com a nossa essência espiritual. E o nosso estudo de hoje, o retorno à vida corporal, são várias perguntas, a gente vai procurar manter essa cadência das perguntas, seguir essa sequência, que vai falar justamente da reencarnação. Como é que nós nos preparamos para voltar? Hoje nós estamos nessa jornada, passamos por uma preparação prévia, em outra encarnação também foi assim, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a reencarnação, ela é exatamente o mecanismo principal da evolução. Não tem como nós sustentarmos o entendimento da maneira como as leis de Deus funcionam, como essa maneira funciona, se nós não atentarmos para a reencarnação. Não tem como explicar a justiça divina, não tem como explicar diferenças individuais que são temporárias, né? Diferenças de posições sociais, diferenças de uma série de questões que muitas vezes nos angustiam como uma injustiça. Se nós não tivéssemos a reencarnação, não teríamos oportunidade, ou melhor, não teríamos condição de explicar essas diferenças e muito menos não teríamos a ferramenta principal do nosso crescimento. Então, será que quando a gente reencarna, todo mundo viu o nosso lar, né, gente? Nosso lar 1, o 2 também, mas o 2 não aborda isso. Mas em nosso lar 1, a gente tem o caso da Laura, que é a mãe de Lísias, quando ela volta. Eu trouxe até para a gente analisar o que o mentor fala para ela na hora que ela volta. Será que a gente lembra, será que a gente sabe, melhor dizendo, o momento exato que a gente vai reencarnar? Será que dá um frio na barriga? Porque a gente sabe pelo Livro dos Espíritos que quando a gente está prestes a desencarnar, o espírito tem aquele pressentimento. Eu lembrei de Ayrton Senna. Eu lembro que, na época que Ayrton Senna morreu, na década de 90, quando filmaram o rostinho dele antes da corrida, dava a impressão, né, pelo menos assim, olhando de uma maneira bem simples, dava a impressão de que ele parecia que ele estava sentindo que seria a última corrida. E será que na hora que a gente está lá e tem que voltar, né? Tem que voltar. Tem que voltar. Como é que é isso? Né? Tenho que voltar com aquela família que eu escolhia. Aí você fica assim, ai, Jesus, é agora, né? Será que eu escolhi mesmo? Às vezes você fala assim, não é possível que eu tenha escolhido, né? Escolheu. Então, esse negócio da gente falar assim, eu não pedi para nascer, pediu, implorou, quase obsidiou a mãe, se bobear, né?
ficou andando atrás dela, atrás do pai, inspirando assim, olha, você tem que casar com ela, tem que nascer, né? Por quê? Porque a gente precisa dessa experiência maravilhosa. Então, o que os Espíritos falam aqui para a gente? Será que a gente sabe? Aí eles dizem assim, né, que a gente pressente. Porque o pressentimento é exatamente aquele mecanismo da alma que se antecipa, né? Aquela faculdade da alma que Deus nos deu de antecipação. Às vezes, até na situação do dia a dia, a gente, quando alguma coisa vai acontecer, não tem um negócio assim? Você olha para o filho, olha, não sai hoje não, né? Aí o filho acha, começou, né? Começou a inventar coisas. Não é, a gente sente que alguma coisa vai acontecer, tanto boa quanto ruim. Né? A gente vai receber uma bênção, seja ela qual for, você fala, nossa, estou com uma intuição de que vai sair uma promoção, ou eu vou conseguir aquele emprego, ou que a minha filha vai ficar curada. Ou seja, o pressentimento é exatamente a nossa faculdade da alma, né, anímica, que nos dá o quê? Que nos dá a possibilidade de antever as questões espirituais. Então, a gente sente que vai reencarnar. Por que sente, gente? Porque é uma lei. A reencarnação não é uma escolha. Não é facultativo, eu vou ou não vou. Não, eu tenho que ir. Tanto é que, na sequência das perguntas, tem uma pergunta que diz assim, se o espírito está numa vida muito feliz, ele quiser ficar adiando. Mas não dá para ficar adiando, né? A gente fica adiando, né? Adia, quando chega na última semana, não é assim? A gente não faz assim? Tem uma coisa para entregar, tem tempo à beça para fazer aquilo. Aí lembrei do imposto de renda. Chega na última semana, faltando 3 dias, né? Aí já está tudo congestionado. Por que a gente deixa para a última hora? Por causa da nossa condição evolutiva. E reencarnar também tem gente que faz isso. Fica enrolando o mentor, né? Fica enrolando, tem uma hora, olha, agora não, agora acabou, agora você tem que ir, não tem jeito. E tem muita gente que tem medo, claro, da mesma forma que a gente tem medo de morrer, né? Porque o instinto de preservação fala mais alto, então a gente fica com aquela sensação estranha. Para o espírito reencarnar como se fosse uma morte, né? Laura, no depoimento de Laura em Nosso Lar, ela coloca que, apesar de estar pronta, né, André Luiz ele faz uma observação de que ela parecia um pouco triste, porque vai deixar Lísias, vai deixar os afetos. Então, para a gente, a morte é uma dor, mas para quem está lá do outro lado para receber o espírito que está desencarnando, é uma felicidade. E o contrário também. A gente fica feliz quando nasce o nosso nenenzinho, mas tem um monte de gente lá que ficou triste, porque teve que se separar. Ou seja, Deus é maravilhoso, que criou um mecanismo de ir e vir com perfeição absoluta, no tempo certo, no momento certo, na dose certa. Então, se a gente tiver alguma dúvida de que essa vida não seria a vida que a gente tinha que viver, vamos acabar com essa dúvida. Essa é a melhor vida que a gente está, no melhor momento que a gente está, com as melhores pessoas que poderíamos estar, porque isso foi planejado. Isso fez parte de uma preparação. Deus não joga dados, né? Como dizia Albert Einstein. Deus não é assim, vou jogar dado, ver o que sai. Se sair isso, vai. Não é assim, não é um jogo de azar. Deus tem leis. E toda vez que nós nos afastamos das leis divinas, nós experimentamos a dor. Ou melhor, o sofrimento, porque a dor é necessária, né? O sofrimento é a escolha de continuar doendo, né? A gente sabe que pode mudar, mas a gente se sabota. Então, a cada reencarnação, a cada retorno é para quê? Para eu descobrir a consciência. Por que eu estou falando isso? Cada vez que a gente volta com toda essa preparação que a gente vai ver aqui, é para a gente decodificar a nossa consciência. Por quê? Porque é na consciência que estão inscritas as leis divinas. E cada vez que eu reencarno, eu estou um pouco melhor do que antes. Pelo menos essa é a proposta. Eu posso estar até estacionada, mas pior eu não estou. Então, cada vez que eu vou entrando em contato com a experiência corporal, sentindo as tensões e os desafios, eu vou aprendendo a conviver. Porque qual é o objetivo da reencarnação? Aprender a conviver. Comigo e com o outro. A gente só reencarna porque a gente não sabe conviver. E a gente precisa digerir a consciência. Porque as leis de Deus, elas são
inúmeras. Como é que a gente vai dissecar a consciência em uma vida só? Não dá. Como é que a gente vai amar o inimigo numa vida só? Demora a beça, né? Às vezes, acho que é a que mais demora, né, gente? Como diz a Joana de Ângeles, o perdão é o último estágio que o espírito consegue atingir no nível consciencial. Por quê? Porque perdão é um negócio muito trabalhoso. A gente tem que abrir mão de um orgulho assim que está muito arraigado. Então, vamos lá. Aí ele diz aqui, todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Olha que interessante. Será que todo mundo que está lá do outro lado fica assim, vou reencarnar? O que os espíritos falam aqui? Tem gente que nem sabe o que é isso. Tem espírito que ignora solenemente. Eu sempre gosto de lembrar do Ghost, né, que é um filme assim, bem emblemático, que traz umas questões bem interessantes para a gente pensar. A consciência do Sam, até ele entender que ele estava morto, né? Ele teve um tempinho ali, né? Nem vamos falar da reencarnação, só para ilustrar essa questão da consciência espiritual. E quando aquele rapaz do trem, ele movimenta moedas, objetos, ele não sabia como é que fazia aquilo. E o Sam vai lá e aprende. Mas aí tem uma questão muito interessante, que ele pergunta assim para o rapaz, como é que você faz isso, né? Como é que você consegue movimentar estando desse outro lado, nessa outra dimensão? Aí ele fala, não sei, eu penso, acontece. Ou seja, ele ignora o mecanismo. O mecanismo da intenção do pensamento, que afeta a matéria, que modifica a estrutura atômica, que faz com que o objeto se movimente. Da mesma forma, tem irmãos lá que nem sabem que é reencarnação. Tem gente que morre achando que não morreu, não é? Imagina, dependendo da crença que a pessoa teve aqui, um companheiro que teve uma determinada crença, que não admitia a reencarnação, como é que vai ficar do outro lado? Vai ficar confuso, não vai? Ele vai olhar para o corpo, vai olhar para ele, se ele tivesse a oportunidade, né? De olhar que ele saiu do corpo, ficou um corpo lá deitado, ou ficou o corpo deitado, o espírito saiu, e ele não está entendendo nada. Por isso que no trabalho de socorro espiritual, a orientação que nós recebemos dos mentores é sempre essa, tomar cuidado com o que a gente vai falar para o espírito, porque às vezes o espírito não tem nem consciência que ele está morto. Então ele está dizendo aqui, ó, há os que de algum modo nem pensam nisso, que nem mesmo compreendem. Então, não é o fato da gente sair do corpo que a gente já sabe que vai reencarnar. Não é assim. Isso vai depender de toda uma cultura que foi desenvolvida, a construção de um conhecimento que foi desenvolvido com relação às leis divinas. A reencarnação, ela é um conceito maravilhoso porque ela traz calma, se nós aprofundarmos, porque ela acaba com a doença da pressa, mas também acaba com o comodismo. Nem comodismo, nem pressa. Porque tem aquele pessoal, não, já que tem reencarnação, né? Vou deixar para depois. Não vou me acertar com o pessoal lá de casa, não. Esse pessoal, vou ter que aturar esse pessoal, né? Não vou, não. E aí, se a gente não aprender a amar agora, na próxima vai vir de novo, hein? Eu sei que alguns já ficaram meio apavorados, porque pensaram em alguém, né? Eu sei que a gente sempre pensa em alguém, né? Não, vou ter que voltar com fulano, não é possível. Não, aquele ali não. Aquele ali sim, né? Então, a gente tem que já começar agora, né? Não é fazer barganha com o mundo espiritual, não, porque eles estão vendo. Mas é desenvolver o afeto sincero. Como é que a gente faz isso? Quando a gente começa a perceber o outro e falar assim, o que essa pessoa está me ensinando? Gente, essa frase é tão boa, é difícil de digerir, porque quando a gente olha alguém que nos incomoda, o nosso primeiro sentimento é de quê? De repulsa, de afastamento. Não queria conviver com fulano, no trabalho, em casa, né? Mas quando a gente para e pergunta assim, né? A gente recorre a essa pergunta, o que eu preciso aprender com essa experiência? Porque reencarnar é isso, o prelúdio da volta é esse. Eu volto para aprender a digerir a consciência, e uma vez digerindo a minha consciência, significa aprendendo a conviver. O que Jesus ensinou para a gente? Jesus, o tempo todo, ele falou para a gente que a gente tinha que aprender a conviver com a diferença, não era isso? Jesus lidava com pessoas de todos os níveis espirituais, conscienciais. E se a gente está Aí uma coisa importante também, que é o HD mediúnico aqui agora que esquentou, né? Então ele está falando aqui para mim, meu mentor, para a gente lembrar, né? Condição de aluno é a melhor posição para a gente reencarnar, sabia? Quando a gente esquece que é aluno, independentemente da nossa posição social, nosso grau de instrução,
o nosso poder aquisitivo. Quando a gente esquece que é aluno, a gente vai com certeza se complicar. A gente vai tropeçar nas pernas. Porque a gente fica naquela posição de superioridade, muitas vezes, e de afetação, que atrapalha a nossa evolução. Isso não significa que a gente não tenha que demonstrar as nossas habilidades, claro que sim, mas a importância da posição do aluno, do humilde, porque aqui, o que os espíritos estão falando? Ó, a gente está aqui para aprender. Reencarnar é repetir a experiência corporal, mas não é repetir os erros. Reencarnar é repetir esse contato com a matéria que nós precisamos para o quê? O espírito se liga à matéria para intelectualizar a matéria, e a matéria em contato com o espírito faz com que o espírito se desafie, porque assim, uma coisa no mundo espiritual, a gente não tem conta para pagar, né? Lembrei de uma companheira, amiga espiritual, olha só, morrer deve ser bom demais só porque a gente não tem que pagar boleto. Eu falei assim, pois é, mas depende de como a gente vai, para onde a gente vai, né? Porque qual a garantia que a gente vai para um lugar assim bem legal, né? A gente não tem essa garantia. Ah, não é possível, tem que ter um lugar, eu vou ficar no lugarzinho melhor. Eu falei, pois é, então começa a trabalhar a consciência. Vamos trabalhar a nossa consciência. Por quê? Realmente, não precisa se preocupar com comida, né? Alguns espíritos estão ligados à comida no mundo espiritual. Por quê? Porque o nível de consciência está embrutecido. Então, o que a gente vê aqui? Obviamente que quando a gente volta, o que os espíritos falam aqui? Ó, essa consciência depende da sua natureza mais ou menos adiantada. Então, a consciência de que eu preciso reencarnar vai depender da minha o quê? Da minha bagagem espiritual. O que é a casa espírita? Uma oportunidade bendita para morrer direito, né, gente? Para a gente não chegar lá no plano espiritual passar vergonha. Já imaginou? Né? A gente ficar passando vergonha. Onde eu estou? Cadê? Eu quero todo mundo. Como assim? Não é hora de eu morrer, né? Não pode passar vergonha, dar vexame. Por quê? Porque na hora que a gente desencarna, a gente vai ter toda uma experiência, todo um amparo, que com certeza cada um de nós vai ter de acordo com o seu merecimento. Então, assim, é fundamental a gente pensar, nem todo mundo tem essa consciência, e eu? Será que, com todo o conhecimento espírita que temos a oportunidade de ter, será que na hora que formos e voltarmos, será que a gente vai utilizar isso? Será que a gente está utilizando agora para entender que a cada momento, a cada etapa, nós estamos reforçando no nosso psiquismo que nós somos seres imortais. A reencarnação é mais uma comprovação de que nós somos o quê? Imortais, não eternos. Eternos é Deus. A gente teve um início. Nós somos imortais. Então, vamos seguir. Ele diz aqui, será que o espírito pode apressar ou retardar o momento de reencarnar? Quero ir logo, né? Tem o pessoal apressado, né? Quero ir logo, né? Tá assim desesperado para poder resolver logo tudo. E tem aquele pessoal que fica assim, não, agora não, né? Só mais um pouquinho, né? Igual adolescente. Eu tenho filho adolescente. Igual adolescente na hora de acordar, né, gente? Você chama uma vez, duas, três, na terceira já perdeu a hora da escola, né? Porque só mais um pouquinho, a gente fica adiando, porque tá bom, né? Tá bom ficar no mundo espiritual sem pagar boleto, né? Tá bom sem se preocupar dependendo da condição que a gente esteja. Só que tem uma hora que os espíritos falam assim, ó, ele pode apressá-lo atraindo um intenso desejo e pode também afastá-lo. Mas tudo isso vai depender de quê? Vai depender da necessidade. A gente pode até afastar um pouquinho, a gente pode apressar um pouco, mas depende da nossa o quê? Como disse no item anterior, do nosso grau evolutivo. Porque senão, gente, vira uma bagunça, né? Se fosse assim, ah, não, deixa por conta do espírito. Ih, não tem aquele pessoal, aqueles irmãos nossos que estão em sofrimento muito grande, que estão numa experiência ovoide, né, que são espíritos que já entraram numa espécie de autismo espiritual, que eles não conseguem, de tanta dor, e eles ficam adiando, eles não querem reencarnar. Por quê? Porque a reencarnação, ela traz a primeira coisa que a reencarnação traz, e isso obviamente afeta a nossa maneira de voltar, é que a gente se depara com a consciência. O maior confronto é íntimo.
Se a gente for parar para pensar, o outro é só um instrumento da gente, só um instrumento para a gente evoluir. Por quê? Porque quando a gente olha para o outro, a gente projeta as nossas o quê? Os nossos sentimentos. Pega uma única pessoa da sua família e pergunta o que acham desse familiar. Cada um vai dizer uma coisa, né? Tem uns que todo mundo vai falar a mesma coisa, que eles são terríveis, né? Todo mundo vai falar a mesma coisa, né? Esses aí que vocês pensaram, né? Mas tem outros que a gente vai pegar, todo mundo, não, fulano é calmo, fulano é agitado. E fulano é pão duro, né? E não chama não, porque ele não vai trazer nada, só vai trazer a boca. Vai chegar aqui, vai comer tudo, não traz, não tem. Tem sempre um da família que chega na cara de pau, não leva nada, né? Aí diz que esqueceu, né? E não tive tempo, né? Fim de ano, então, acontece essa beça, né? Chega lá, carrega todo mundo, cadê? Não levou nada, não libera nem o dinheiro no final. Então, assim, cada um vai ter uma percepção. Por quê? Porque a gente tende a ver aquilo que está em nós. Lembrei de Jesus, na passagem do cachorro, pela estrada. Acho que é Pedro, se não me engano. Um dos discípulos, acho que é Pedro. Tem mais de um, que fala do estado de putrefação do animal que estava morto. E olha, isso é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso, né, gente? O que Jesus fala? Ele tinha uma linda arcada. Por que Jesus viu a arcada e o outro viu o cheiro ruim, hein? O cachorro é o mesmo. Isso se chama percepção. Eu percebo aquilo que está dentro de mim. Quando Jesus fala dos sepulcros caiados, né? Dos vasos cheios de podridão por dentro, o que Jesus está falando? Eu vou olhar no outro que eu estou olhando em mim. Então, por que Jesus se ligou com a parte boa do cachorro? Jesus, a mentalidade do Cristo. O que é a mentalidade de Jesus, gente? É amor vibrante. Então, ele não é que ele esteja desconsiderando o estado de putrefação do animal, mas ele está focando em quê? No positivo. Para que a gente reencarna? Para aprender a focar no positivo. Não é uma positividade tóxica. Vocês sabem o que é positividade tóxica? É aquela pessoa que tudo está bom. O mundo está se despencando, mas está tudo ótimo. Ela está negando o problema. Não é isso. Isso é positividade tóxica e adoece. É a pessoa que não quer negar que tem um problema ali. Existe um problema, temos que resolver. Existe uma dificuldade. A positividade tóxica é você fingir que está sempre tudo bem, né, que está tudo maravilhoso, que nada de ruim vai acontecer. Não é assim. É a consciência de que o melhor vai acontecer comigo, porque o melhor depende de Deus. É diferente. Deus vai escolher o melhor para mim. Às vezes o melhor para mim é, de repente, perder aquele parente lá. Para eu trabalhar o quê? O meu apego. Hoje é dia 17 de agosto. A minha mãe faria hoje 82 anos. Né? No momento em que ela estava doente, né, sofrendo, porque ela teve Alzheimer, ela se debilitou, então ela estava num estado que ela já não reconhecia mais ninguém, era um sofrimento para todos nós, uma dor muito grande perdê-la, sem dúvida, perder esse contato, mas era uma dor terrível de vê-la daquele jeito. Ainda mais que ela era professora, uma pessoa inteligente, lúcida, de repente, naquele estado. E quando ela desencarnou, foi uma dor muito grande. Todos nós lá em casa somos espíritas, mas ninguém se desesperou. Depois a gente teve notícia dela, né? Depois a gente soube que ela estava lá trabalhando já, ajudando lá no Leon Denis, né? Então, assim, que coisa boa. Aí eu posso falar assim, poxa, Deus então foi ruim comigo? Não, o melhor para ela como espírita era o momento dela, porque Deus teve misericórdia para ela não sofrer mais não sei quantos anos, já estava quase 2 anos naquele sofrimento. E para mim, como filha, para eu trabalhar o quê? A minha fé. Você não tem fé? Então está na hora de praticar. É fácil? Não, eu sou aluna. Somos alunos. Não é fácil. Então, que bom que como espírita eu posso falar hoje para vocês dessa experiência e ter esse presente de poder falar no dia que seria o aniversário dela. Né? Então, isso é muito bom, porque a gente começa a ver a fé que vai nos sustentando. Não é fácil? Não é fácil. Então, vamos lá, vamos seguir. Aí, a próxima pergunta. Se um espírito... Aí, eu já falei, né? O espírito se considera bastante feliz, então ele fica adiando. Aí, os espíritos respondem. Indefinidamente, não. A gente tem um momento
Isso é uma lição muito interessante para a gente parar de adiar as coisas, né, gente? Como a gente gosta de adiar, como a gente falou inicialmente. Se a gente tem alguma... Olha só, o dia tem 24 horas, por que algumas pessoas conseguem cumprir os seus prazos e outras não? Por causa de uma coisa chamada procrastinação. O tempo que a gente perde na rede social é precioso. Vocês já pararam para pensar quanto tempo a gente perde na rede social, que é precioso? Com aquele negócio de arrasta para cima, arrasta para baixo, arrasta para cima, arrasta para o lado, e a gente fica ali. Já escutaram essa expressão? Estou matando o tempo. Dá até nervoso, não dá um negócio desse? Vocês já escutaram isso? Eu estou matando o tempo. Meu Deus, está matando o tempo. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente não podia matar o tempo nunca, porque a gente tem que aproveitar. E aí... Eu vou até aproveitar, eu deixei aqui no celular, mas ele está no silencioso direitinho, porque está aqui o depoimento aqui de Laura. Vou ler para vocês, para a gente ilustrar aqui essa questão, né? Como que o espírito se sente na hora que ele vai voltar, né? Aí Laura diz aqui, né? Espera aí, deixa eu me achar. Não, o mentor diz assim para ela, o interlocutor diz assim. Ela fala que, ele diz para ela que a percebe um pouco triste. Aí ela diz assim, eu estou pronta. Aí é dito a ela assim, espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. Reencarnar é luta. Mas não precisa ser o quê? Luta sangrenta. Né? Não precisa ser aquela luta que você quer destruir. É uma luta íntima. Por que é uma luta íntima? O homem velho dizendo assim, vai lá, faz de novo igual. Mas a gente reencarnou para fazer o quê? Diferente. Mas vai vir a prova parecida, né? Queria tanto falar aquilo assim, mas eu não levo desaforo para casa. Vai levar para onde, né? Assim, tem que levar para casa. Você vai levar para onde o desaforo? Né? Você tem que digerir, a gente tem que digerir. E aí ele prossegue... Espera aí que eu estou... Apagou aqui. Aí ele prossegue dizendo assim, é uma glória seguir para o mundo nas suas condições, elogiando Laura, né, a mãe de Lísias. Lísias estava batidinha, vocês viram no filme? Que ele estava triste, né, porque ia deixar a mãe. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, ou seja, como que ela trabalhou no mundo espiritual, perante a comunidade de mais 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão um belo estímulo à retaguarda. Aí ela diz, tudo isso me reconforta. Aí é lindo, é só para ilustrar para vocês, depois vocês leem esse trecho em Nosso Lar, porque é fundamental o que, olha, ela estava pronta, ela tinha o conforto daqueles que ficariam, né, no amparo, mas ainda assim é uma luta. Lembrei também... Não estava no script, mas o HD mediúnico está funcionando. Lembrei também de renúncia, Alcione. Quando Cirilo Davenport, ele volta, né, eram almas afins, só que Cirilo estava numa condição o quê? Inferior a Alcione. E o mentor de Alcione fala assim, você tem certeza que você quer reencarnar? Você não precisa reencarnar mais. Estou toda arrepiada já. Você não precisa reencarnar mais. Mas ela, por amor a Cirilo, que se desviou... É lindo Renúncia, gente. Leiam o livro todo, que vocês vão achar isso tudo que eu estou falando lá. É, né? Maravilhoso. Né? Dá até vontade de ler de novo. Quando ela volta... Não, quando ele volta, tem um momento que é lindo a descrição de Emmanuel, que ele deita no colo de Alcione e ela fala coisas lindíssimas para ele, assim, que não tem como não chorar. Incentivando essa luta do retorno, mas ele fala do medo que ele estava sentindo de voltar, porque não teria o quê? O amparo dela, o amor ali, né? Mas ela retornaria, mas ele precisaria passar pela prova o quê? Sozinho, no sentido de, tem momento da nossa vida que é a gente e Deus, não é verdade? Não tem experiências da nossa vida que você olha assim, cadê todo mundo? Não tem ninguém encarnado. É um momento de desafio, uma decisão importante, alguma coisa que você sabe que não vai conseguir fazer sozinho, né? E é um momento... Por que isso acontece?
Porque a gente tem que se conectar com a fonte. Se não fosse assim, a gente estava distraído, perdendo tempo na rede social, jogando o tempo fora, né? Então, esses momentos assim cruciais, como diz aqui, é a luta desse retorno. Então, vamos seguir. Será que a união da alma e do corpo está predestinada? Ou é só no último momento que a escolha é feita? A gente acha que Deus, né, é assim, procrastina. Não, joguei o dado, agora vou ver. Não, aquele ali eu jogo para aquele corpo, aquele outro eu jogo... Não é assim, gente, né? É óbvio que tem uma preparação. E essa preparação é feita dentro das condições evolutivas do espírito. A preparação de Francisco de Assis, quando ele retorna como Francisco de Assis, não foi igual à minha preparação. Claro que não. Francisco de Assis é um espírito de escola. É óbvio que a consciência dessa preparação, né, vai mudar de espírito para espírito, mas ninguém vem assim à toa. Vou jogar lá naquela família ali, né? Igual aquele filme dos bebês. Vocês viram aquele filme dos bebês? Eu esqueci o nome. Não sei se é o Poderoso Chefinho. Agora eu esqueci. É o Poderoso Chefinho, né? Joga o bebê assim, fábrica de bebê, né? Aquilo ali é muito engraçado. Mas aquilo só serve para o filme. Mas até ali tinha uma certa programação, né? Tinha um preparo. Se a gente for analisar melhor, tinha, né? E aí ele faz aquela cartinha, assim, e ilustra bem. Mas ali, obviamente, é um desenho animado, né? Uma caricatura. Mas dá uma ideia, ou seja, não é aleatório. Por isso que a gente não pode falar, nasci na família errada. A gente não fala isso, não. Fala? Não, a gente não fala isso, não. Fala não, né? Não é possível que eu nasci aqui. Ó. Ninguém tem nada a ver comigo nessa casa. Vocês já escutaram essa frase? Ninguém tem nada a ver comigo nessa casa. Olha assim, gente, não é possível, não estava bem, não escolhi isso, não. Alguém escolheu por mim, não é possível. Eu estava lá meio alucinada. Por quê? Porque aquela pessoa ali, ela vai, estimular a gente. Então, tem uma preparação, tem um espírito que está designado. Aquilo não é feito na bagunça, assim, vou jogar dado, talvez esse, talvez o outro, não. Então, a gente tem que entender que tudo na lei divina é sábio. Tudo na lei divina é inteligente. Deus é a inteligência suprema. Então, uma coisa importante que está me vindo aqui, toda vez que a gente olhar uma situação, seja ela qual for, não vamos julgar pela aparência. Nada. Absolutamente nada. O que vem aqui para mim como intuição é absolutamente nada. Por quê? Porque a gente não tem condição de julgar. Quem é o juiz? É Deus, é a inteligência suprema. Então, assim, a gente olha, nossa, mas como é que pode? A gente está olhando uma foto, e muito mal tirada, né, da situação, porque a gente não sabe. O que aconteceu com aqueles espíritos antes? Lembrei dos nossos irmãos que morreram no avião, que teve várias especulações, né? Várias bobagens que foram ditas também. Por que os nossos irmãos daquele avião morreram daquela forma? Aquilo tem um porquê, e é um porquê que é justo e misericordioso. Senão, a gente tem que descer agora. Quando a gente olha aquilo de uma maneira fria e de uma maneira até leviana da nossa parte, a gente vai ter um julgamento altamente equivocado. Criança morreu, idoso morreu, de tudo quanto foi idade. Por quem? Será que Deus é sádico? Claro que não. E quando a gente olha e fala assim, gente, que horror, óbvio que machuca o nosso coração. Ninguém está dizendo que, não, tudo bem. Ninguém está falando isso. O sentimento, a solidariedade, ela é uma lei e ela precisa existir. Mas é a gente não entrar em conjecturas que vão o quê? Comprometer o nosso juízo, no sentido de julgar errado. Então, é fundamental. Como diz aqui, tudo na lei de Deus, há uma predestinação no sentido do espírito passar por aquela experiência. A gente sabe, no Memórias de um Suicida, por exemplo, que é um livro extremamente doloroso, forte, mas importante também, tem um momento da preparação daqueles irmãos que passaram por essa situação difícil. Então, não é qualquer corpo, não é qualquer mãe, não é qualquer pai, não é qualquer família. Deus não seria Deus se a coisa fosse assim.
Então, a gente, quando olha para o mundo, dá a impressão de que está tudo bagunçado, né? A gente fala assim, o mundo está uma bagunça, a gente fala isso. Parece que Deus está onde? Deus viajou, foi para, sei lá, foi para outro universo, né? Deixou o universo aqui sozinho? Não. É porque a gente está olhando a circunstância, a gente está olhando a contingência, a gente não está olhando o todo, porque a gente não tem condição de ver o todo. Lá na Gênese, Kardec tem uma passagem da Gênese, que Kardec fala sobre a percepção dos espíritos superiores e a nossa percepção. Então, ele dá um exemplo muito interessante. Ele diz que, sobre passado e futuro, o espírito superior, ele está olhando daqui. Então, ele está vendo o passado da Bianca, presente da Bianca, perspectiva futura da Bianca. A Bianca está vendo aqui, ó, nessa visão, é limitada. Nossa visão é limitada. Para a gente olhar, a gente tem que evoluir. E evolui como? Reencarnando, não tem jeito. Tem que reencarnar. Eu tenho que aprender, eu não preciso, como diz Jesus lá, né? No amor dos inimigos. Jesus fala que a gente não vai confiar numa pessoa que a gente sabe que não vai, nos quer mal. Mas a gente tem que o quê? Desejar o bem. Isso é difícil, né, gente? Ainda mais se o inimigo conseguiu uma coisa que a gente queria, mas ele conseguiu e a gente não. Ai, que prova dura. A gente deseja o bem, né? Deseja. Ele conseguiu uma promoção e a gente não conseguiu. Tomara que seja bem sucedido. Lá no fundinho a gente fica assim, né? Só que o pensamento corre porque é matéria. Então não adianta. Então a gente tem que estar sempre com isso em mente. Vamos seguir. Cabe ao espírito a escolha do corpo, já falamos isso, né? No qual deva encarnar ou somente o gênero de vida. Ele pode escolher o corpo, pois as imperfeições deste corpo são para ele provas que auxiliarão no seu progresso, se ele vencer os obstáculos que encontre. A escolha, porém, não depende sempre dele. Ele pode pedir. E aí é aquela coisa, né? Antiguidade é posto. Então, Francisco de Assis, ele é alta patente. Ele tem condição de pedir o corpo, o gênero de vida, ministrar. Bianca Cirilo já não, né? Tem que ser, não adianta reclamar não, hein? Não reclama porque, é o que já está bom para você, né? Por quê? Porque tudo vai depender da nossa o quê? Da nossa evolução, né? Tem até um texto bíblico que fala da honra sem mérito, né? Tem um termo da honra sem mérito. O que significa isso? A pessoa quer os louros, mas ela não quer trabalhar. A gente quer ser bem-sucedido, mas não quer sair da zona de conforto. Né? Ah, mas o outro já conseguiu isso. Pois é, mas o que eu estou fazendo para eu conseguir melhorar? Eu quero ficar esperando cair do céu, parada. Não, a lei de Deus é justa, está dizendo aqui, eu posso pedir o corpo? Posso. Eu posso pedir o gênero de vida? Posso, mas não significa que eu vou conseguir. Porque vai depender de quê? Vai depender da necessidade evolutiva, considerando tudo que já aconteceu comigo. Quem é que tem condição de avaliar isso, senão o nosso mentor e Deus? Bianca, você quer nascer na Suíça? Não, você vai nascer no Brasil. Né? Tem um monte de coisa lá que também não é lá essas coisas. Tem o frio, tá? Você vai nascer nessa condição aqui, social. Você vai ter essas oportunidades. A gente tem que aproveitar, sabe por quê? Quem está escolhendo, não digo escolhendo por nós, mas orientando a nossa escolha é alguém mais evoluído. Quando a gente vai para a escola e o professor está ensinando a gente, ele sabe mais do que a gente, senão ele não era o professor, né? Isso não significa que a gente também não possa o quê? Contribuir, também auxiliá-lo. Ele também vai aprender com a gente, claro, mas a gente tem que respeitar. E hoje em dia o que mais está difícil na nossa sociedade é respeito, né? Aliás, é um valor que parece que está esquecido. Respeito. Respeito mínimo. O dar licença, o por favor, o obrigado, o respeitar a condição do outro, porque a gente é bombardeado a julgar. A rede social, por exemplo, é utilizada como um instrumento de julgamento. As pessoas vão botando lá depoimentos, discursos agressivos, utilizando um meio de comunicação tão importante, a tecnologia, que representa progresso, para quê? Para denigrir, para ferir, para magoar, para expor, para ficar fazendo de consultório
psicológico, botando lá o seu problema, todo mundo sabe, porque terminou com não sei quem, porque brigou com não sei quem, porque traiu não sei quem. Para que isso, gente? A privacidade é outro valor também que está o quê? Em crise. Tudo pode, e a gente vai se ferindo, invadindo o espaço dos outros. Isso aí é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Evoluir não é invadir o espaço do outro. A gente não tem esse direito. O outro também não tem direito de invadir o nosso espaço, porque isso é respeito. O próprio Deus criou essa lei, que é a individualidade. Se é individualidade, eu não posso ferir a individualidade do outro. O outro tem direito de pensar do jeito que ele quiser, como eu também. A gente tem que aprender a se respeitar. Isso é uma conquista ainda coletiva, individual e coletiva. Senão a gente ainda vai ter que reencarnar muitas vezes, em condições semelhantes a essas, se nós continuarmos com esse nível de consciência. Então, vamos lá. Isso aí que já falei. O espírito pode, no último momento, se recusar a assumir o corpo? Ele até pode, né? Isso acontece, só que dá problema para ele, compromete. A gente pensa no aborto espontâneo, né? O aborto espontâneo. O que a gente sabe, segundo a doutrina espírita, sobre o aborto espontâneo? O espírito está lá, no último momento, foi união da alma e do corpo, começou o processo de divisão celular, porque o que acontece? O que é fatal na reencarnação? É o momento da fecundação. Fecundou, acabou. Fecundou, vai acontecer as divisões dentro da lei da biologia, mitose, meiose, todos os processos de divisão celular. Não tem como. O espírito, obviamente, ele vibra no gameta, né, dependendo do nível espiritual dele, para que tudo dê certo. Compôs o corpo, houve o processo de ligação ali com aquele corpo. Depois que fecundou, não tem como voltar. A biologia fala para a gente que o espermatozoide não volta e desfecunda. Não tem isso. Começou, o corpo começou a ser formado. No meio do caminho, o espírito pode o quê? Está dizendo aqui, se ele se recusa, ele sofreria em consequência muito mais do que aquele que não tivesse tentado prova, tivesse continuado na prova. Mas ele pode se recusar, o espírito fica desesperado e a mãe aborta. Né? O aborto espontâneo está muito ligado, não estou dizendo que é só isso, mas a partir da orientação espírita, está muito ligado ao fato do espírito, na hora H, daquele medo. Ainda mais que, dependendo das circunstâncias, vai reencarnar, de repente, com o pai, que é o inimigo, a mãe, né? Porque não tem essa, não. Às vezes a gente fica até se culpando porque não sente aquele amor todo pela mãe, pelo pai. Mas a gente sabe, como espírita, que são os desafetos que vêm para que a gente se ajuste. Não dá para morrer de amor? Tudo bem, não precisa morrer de amor, mas vai ter que respeitar pelo menos. Vai ter que desejar o bem pelo menos. Isso a gente vai ter que fazer. Não precisa fingir um amor que não existe. Até porque, se fosse assim, não reencarnava. De uma hora para outra, eu vou amar uma pessoa que, de repente, eu sinto vibracionalmente que não quer o meu bem. Ah, Bianca, existe mãe que não quer o bem do filho? Existe. Existe filho que não quer o bem da mãe, existe, existe. Porque a doutrina espírita é lúcida quando diz para a gente, esses espíritos que reencarnam não necessariamente são amigos. É por isso que reencarnam, para aprender o quê? A transformar esse afeto. De uma hora para outra, não. Mas pelo menos nessa vida que a gente não se comprometa mais. Já que tem alguém que a gente tem problema, que a gente não aumente o problema que já tem. Que fique daí para melhor. Né? Porque a gente não sabe que tem mãe que joga filho fora, tem filho que infelizmente assassina o pai, a mãe, e o contrário também, infelizmente. Por quê? São os espíritos que ainda não estão harmonizados. Não reencarnaram para isso, porque ninguém reencarna para matar ninguém. Ninguém reencarna para destruir o outro, mas é o livre arbítrio. Não adianta, a doutrina é lúcida, a gente corre daqui, corre dali, sempre vai ter ali algo que vai fechar a nossa razão, né? A fé raciocinada. Não dá para a gente correr e ficar inventando desculpa, gente. Estamos na melhor oportunidade. Se a gente está vivo hoje, com tudo que já aconteceu, pandemia, uma cidade violenta como a nossa, né? Infelizmente, né? Com muitas coisas difíceis, estamos vivos é porque tem um propósito de estarmos aqui. E o propósito é fazer o bem para a gente e para o outro. No frigir dos ovos é isso. Independente da posição que tenhamos, a gente está aqui
para fazer o bem para a gente e para o outro. É isso, com os recursos que a gente tem. Com os recursos que a gente tem. Porque é isso que vai realmente validar a nossa encarnação. O que vai validar o nosso retorno é o bem que a gente faz para a gente e para o outro. É amar o próximo como a si mesmo. Isso não é difícil, se a gente for olhar. Não é difícil, é fácil de entender. Só que a dificuldade é porque a gente tem que vencer quilos e quilos de orgulho e egoísmo. Que a gente traz de tantas vidas, achando que a gente tem que brilhar sozinho, que tem que ser tudo para a gente. Como diz o Evangelho, né? Feliz daquele que transforma a felicidade no outro na sua própria felicidade. Como é bom a gente ver uma pessoa feliz e a gente ficar feliz com a conquista do outro. Isso é maravilhoso. Mesmo que eu não tenha conseguido. Mesmo que eu não tenha conseguido. Se eu consigo ficar feliz com a bênção que o outro recebeu, eu já estou evoluindo muito. Porque nós estamos numa sociedade de disputa, uma sociedade que fica competindo, e a gente tem que sair desse jogo, porque não é para isso que a gente reencarnou. Não é para a gente ficar viciado em dopamina, subindo e descendo aquela timeline, não é para isso, é para a gente não deixar a rede social nos dominar, para a gente usar sim, para a gente se informar, mas a gente dá um tempo. Olha só, Jesus disse para a gente, nós mandamos na nossa consciência e na nossa mente, a gente que manda aqui, ó. Eu mando no meu pensamento, mas se eu não exercitar isso, eu não vou conseguir não, vou deixar alguém dirigir. Vou deixar alguém dirigir. Nós, apesar da nossa condição espiritual, já somos assim, já estamos um pouquinho mais crescidos para aprender a usar a nossa mente. Se você sabe que aquilo não depende de você, por que você está ali? Isso é uma coisa que a gente faz, né? Depende da gente, a gente fica ali perdendo tempo. Pois é, porque fulano tinha que ter feito isso. Você está dentro do fulano para mandar o fulano fazer? Não. E a gente perde tempo. É o tempo que a gente podia estar o quê? Trabalhando a nossa encarnação. Vamos seguir. É até que hora? 6? Ou já tenho que parar de falar? Então, eu tenho que parar de falar, né? Então, peraí. Então, falta 3 minutinhos. Então, vamos lá. Pode acontecer... vou pular alguns, não vai dar. Peraí. A união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Agora vai, não adianta, hein? Você não quer ir, mas agora você vai. Aí o que os espíritos respondem? Olha, pode ser imposta, como as diferentes provas, principalmente quando o espírito não está apto ainda a fazer uma escolha com conhecimento de causa. O que nós falamos no início? Esse momento, a determinação desse momento, você vai agora ou não vai, depende da evolução do espírito. Ele pode, obviamente, negociar isso com Deus, né? Vamos conversar, Deus, vamos conversar, né? Aí tem uma hora que Deus fala, agora chega, agora não dá para enrolar mais não, agora você tem que ir. Mas com aquele pai, com aquela mãe, esse aí mesmo, né? Então, a gente vai, né? Deus, obviamente, essa imposição vai depender desse grau evolutivo e da rebeldia, da nossa rebeldia, né, gente? Como é que a gente lida com o filho rebelde? É diferente com o filho obediente? Não. Filho rebelde é outra vibe, né? É outro jeito. E filho obediente funciona de uma outra forma. Eu vou ter que acelerar, tinha um monte de coisa para falar, mas por conta do... porque são muitas perguntas, né? E essa aqui é muito boa. Se acontecer de vários espíritos se apresentarem para o mesmo corpo, olha que interessante, imagina a confusão, né? Vai ser isso. Eu quero reencarnar naquele corpo ali, aquele é meu, será que é assim? Aí o que eles dizem aqui? O que vai decidir, né? Qual que vai conseguir o corpo? Aí os espíritos falam, vários espíritos podem pedi-lo, é Deus quem julga. Em semelhante caso, aquele que é mais capaz de desempenhar a missão que a criança está destinada. Ou seja, quem é o juiz? E aí, faltaram acho que umas 5 ainda. 5 perguntinhas, depois vocês terminem em casa, que não houve tempo. Mas vamos lá. Resumindo até esse finalzinho. A encarnação, né, o objetivo da reencarnação é, obviamente, a evolução, e tem uma parte, uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu acho que é na 132, objetivo da encarnação. Que reencarnação também está dentro dessa lógica. Então, diz lá,
fazer com que o espírito, obviamente, pratique a lei de Deus, mas tem uma frase que eu acho maravilhosa que ajuda a gente muito. Fazer com que o espírito tome a sua parte que lhe cabe na obra da criação. É isso mesmo, é 132, vou até confirmar aqui. Fazer com que o espírito tome a sua parte que lhe cabe na obra da criação. Então, o que acontece? Se a gente reencarnar e ficar na nossa posição nesse jogo, é isso mesmo, 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? O HD mediúnico tá bom, né? Lembrei da pergunta, então vamos lá. O que acontece? Eles sopraram. Se eu sei qual é a minha posição, eu não vou perder tempo. A reencarnação, ela dá errado quando a gente perde tempo fazendo o que não é para a gente fazer, tomando conta da vida dos outros, querendo determinar como as pessoas vão agir, estabelecendo uma posição de juiz, como diz aqui, né, a última pergunta que eu li. É Deus quem julga, tem um monte de espírito querendo reencarnar, é Deus que vai julgar o capacitado. Se nesse jogo da vida, para a gente ir encerrando, assumirmos a nossa posição, vai dar certo. Eu não posso ser juiz, goleiro, zagueiro, centroavante, lateral, bandeirinha, não posso, né? Eu tenho que estar no meu lugar. Qual é o melhor lugar? O meu. Então, o que o outro faz, o que não depende de mim, eu devo não perder tempo, porque a gente se consome muito, querendo que as pessoas se comportem como nós achamos que elas têm que se comportar. E aí a gente perde um tempo enorme na encarnação, porque a gente, como diz os espíritos, fazer com que o espírito tome a sua parte. Então vamos lembrar, meus irmãos, qual é a nossa parte? Eu tenho certeza absoluta que se a gente parar, chegar em casa, olhar a nossa vida, material, profissional, familiar, a resposta vai vir, e falar com Deus lá no recolhimento do nosso lar, vai vir a resposta, vai dizer, a sua parte é essa. Com certeza, muitas vezes a gente não vive a nossa parte porque a gente não quer ouvir. A gente prefere se distrair. Então, que Jesus, o nosso mestre, possa nos abençoar, nos dando a oportunidade bendita de aproveitarmos a nossa encarnação com sabedoria, com equilíbrio, sem pressa e sem comodismo, para que a gente possa ficar, a exemplo de Marta e Maria, com a melhor parte, que é a parte de proximidade com o nosso mestre. Graças a Deus. Agradecemos muito o estudo que a Bianca nos trouxe. E, nesse momento, vamos para a segunda parte da reunião pública. Vamos pedir aos médiuns que, por favor, se coloquem. Nesse momento, nos coloquemos todos tranquilos para recebermos todos esses fluidos benéficos e pedimos ao nosso Mestre Jesus que os médiuns ligados a seus guias possam nos envolver em todo esse amor. Graças a Deus. Hoje o Evangelho de Jesus nos traz a respeito da prece. E Kardec começa dizendo que a gente às vezes pensa, né? Deus já sabe o que a gente quer, Deus sabe o que a gente precisa, então eu não preciso dizer. Porém, a gente esquece que a gente tem de Deus o livre-arbítrio, que Ele nos permite escolher o nosso caminho, Ele nos permite fazermos as nossas escolhas dentro da nossa vida corporal. Então, Ele sabe o que a gente precisa, com certeza, mas a gente precisa dizer a Ele a nossa vontade,
o caminho que a gente deseja seguir, para que assim Ele compreenda a nossa escolha dentro do nosso livre-arbítrio. E que a gente compreenda também, Kardec nos lembra, do poder da nossa oração, do que a gente deve pedir a Deus, quais devem ser os nossos desejos na prece, que a gente possa sempre pedir coragem, pedir resignação, paciência para enfrentar os nossos desafios, porque com coragem, com persistência, paciência e resignação, nós vamos enfrentar todas as nossas dificuldades, todas as nossas provas aqui, no plano material. E Kardec nos traz um exemplo muito interessante, que ele nos fala de uma pessoa que está no deserto, com sede, e ele pede ajuda a Deus. E aí a espiritualidade orienta que ele siga em direção a um caminho, que ele se esforce, que lá ele encontrará a água. E ele, muito cansado, se levanta e vai na direção que ele foi intuído a seguir. E chegando lá, ele encontra água e se revigora e agradece por ter escolhido aquele caminho, por ter escolhido ter ido pela direita e não pela esquerda. Então a gente tem que lembrar de fazermos a nossa parte e não esperarmos que tudo venha das mãos de Deus. Como uma criança que cai e espera que alguém a levante. Se ninguém for levantá-la, ela mesma se esforça e se levanta sozinha. Então que a gente saiba fazer a nossa parte diante daquilo que a gente necessita, diante daquilo que precisamos, e que a gente compreenda que as necessidades que passamos vêm sempre como um aprendizado para o nosso crescimento, e que a gente encontre forças para sempre enfrentar com coragem e resignação as nossas lutas, as nossas batalhas diárias, e que façamos sempre a nossa parte, para que, fazendo a nossa parte, Deus possa nos ajudar, fortalecendo, dando para a gente resistência para seguirmos adiante, dando para a gente perseverança e coragem para seguirmos adiante nos nossos desígnios, nas nossas lutas, que possamos confiar que tudo o que passamos aqui não é ao acaso, tudo o que passamos aqui tem um motivo, tem uma razão de ser, e que a gente possa agradecer todos os dias pelas bênçãos que Deus nos concede e pelo dom da reencarnação que nos ajuda a evoluir e a crescer a cada dia. Que assim seja, Jesus. Senhor Jesus, muito agradecidos por tudo que recebemos na tarde de hoje. Elevamos nosso pensamento a Ti em agradecimento ao nosso Pai, que nos colocou juntos nessa casa de amor. Vamos lembrar da coluna de espíritos amorosos que nos sustentam e amparam. Em nome do amor que vibra nessa casa, em nome da espiritualidade que nos sustenta, nos conduz, nos intui, agradecemos, Senhor Jesus, a todos esses irmãos, agradecemos a Ti e, acima de tudo, ao nosso Pai, pelo dia de hoje. Fica conosco, Mestre querido, precisamos muito de Ti. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.